Terminamos a segunda rodada da Copa com os artilheiros ainda em alta. Os primeiros eliminados, algumas surpresas. Então, sem mais delongas, vamos para o resumo dos jogos. Tchequia 1, África do Sul 1. África do Sul que começou de novo mal e a Tchequia aproveitou para marcar um gol. E aí parecia que os tchecos iam dominar o jogo e o filme sul-africano da primeira rodada iria se repetir, mas a Tchequia não aproveitou e viu a África do Sul crescer no jogo. No segundo tempo, em um jogo um pouco arrastado, os Bafana chegaram ao gol e tiveram até mais chances de virar o jogo do que os próprios tchecos de marcarem novamente e ganharem a partida. E no final o empate ficou ruim para ambas as equipes nessa partida. Suíça 4, Bósnia 1. O placar até engana, mas foi um jogo quase todo equilibrado entre essas duas seleções que tiveram boas chances de marcar e vencerem, mas o gol só saiu na parte final do jogo com a própria Suíça e depois a Bósnia teve um expulso, aí o jogo se desequilibrou mais e a Suíça garantiu a vitória aí contra a Bósnia, que ainda acabou fazendo um gol de honra para sair um pouco menos feia essa derrota. Canadá 6, Catar 0. O jogo que o Canadá já começou amassando o Catar e o gol foi consequência. Depois, o Catar teve um expulso e a situação ficou melhor ainda para os donos da casa. E no segundo tempo, uma cena muito feia com o canadense Ismael Koné quebrando a perna numa falta do Assim Madibo, e aí ele foi expulso e com 2 a menos o Catar teve mais dificuldades ainda e viu o Canadá ampliar mais ainda para 6 a 0 e no final do jogo o jogo tinha uma cara de jogo treino, o jogo ficou meio estranho com essa disparidade e no fim os catares reclamaram que o Canadá não tirou o pé do jogo e quase aconteceram cenas lamentáveis no final da partida por causa disso. México 1, Coreia do Sul 0. Primeiro tempo equilibrado entre as equipes com maiores densidades populacionais dessa Copa que se enfrentaram até agora, segundo Leonardo Bertozzi. E o México foi um pouco melhor, com mais posse e domínio. E no comecinho do segundo tempo, o goleirão coreano fez uma lambança e entregou o gol para os mexicanos. No segundo tempo, o goleiro mexicano fez um verdadeiro milagre para evitar o empate e o México pouco produziu e a Coreia tentou uma abafa, mas acabou ficando nisso, vitória mexicana. Estados Unidos 2, Austrália 0, mais um jogo de domínio americano na primeira etapa. A Austrália, que não conseguiu usar da força do contra-ataque defensivamente, foi pior que contra os turcos. E no segundo tempo fizeram mais, mas não chegaram ao gol e terminou assim. Reclamações também com a arbitragem, que não teria marcado faltas importantes para os australianos nessa partida. Escócia 0, Marrocos 1. Primeiro tempo horroroso dos escoceses que não chutaram a gol. Marrocos aproveitou a ineficiência escocesa e fez 1 a 0. E o segundo tempo foi de catimba marroquina, incompetência escocesa para empatar o jogo, resultando em nenhuma alteração no placar, ficou só 1 a 0 para o Marrocos. Brasil 3, Haiti 0. Começo de jogo meio estranho, mas depois a nossa seleção brasileira se ajeitou mais. O ataque foi mais eficiente e criativo que contra o Marrocos, até pela diferença técnica entre as equipes, e o Matheus Cunha apareceu, o Paquetá também foi destaque no meio, Casemiro segue abaixo, o Fabinho podia ser titular nessa partida de novo, Vini Júnior segue com a boa fase também, mais um gol para ele, e pelo adversário o placar poderia ser até maior, mas no final o ataque vacilou, e agora é confirmar a classificação contra a Escócia e mostrar mais consistência contra o adversário que é mais difícil que o nosso querido Haiti. Paraguai 1, Turquia 0. Os paraguaios podem se orgulhar com o gol mais rápido dessa Copa e pela expulsão inédita do Almiron por cobrir a boca para falar com o adversário. Já a Turquia é uma das maiores decepções da Copa, mais de 60 chutes em 2 jogos e nenhum gol. Surreal. E lembrando que o Paraguai jogou um tempo todo com 1 a menos, uma vitória gigante do Paraguai e uma derrota vergonhosa da Turquia, os dois ao mesmo tempo. Países Baixos 5, Suécia 1. Logo com 5 minutos de jogo, ótima jogada de transição para terminar no gol neerlandês. A Suécia tentou correr atrás do prejuízo, mas pouco conseguiu. Os Países Baixos tiveram mais posse, mais pressão e o segundo gol saiu com 16 minutos. Na parte final do primeiro tempo, a Suécia mudou a organização e encontrou mais espaços para atacar, mas faltou a qualidade dos atacantes. No segundo tempo, o ritmo neerlandês seguiu melhor e a goleada veio com um 5 a 1 sem discussões. Suécia que conseguiu a façanha de marcar 5 a 1 na Tunísia e no jogo seguinte levar 5 a 1. A dupla Gyökeres e Isaac não conseguiu ter espaço que precisa para render e o time sofreu nas mãos da Orange. A Alemanha 2, Costa do Marfim 1.
A Alemanha, que começou melhor, criando mais, teve até um gol anulado, mas cedeu sempre espaços para a Costa do Marfim, que conseguia criar jogadas e perigos e fez o gol com Kessié aos 30 minutos. Nos minutos finais do jogo, a Costa do Marfim perdeu uma chance enorme que o jogador simplesmente não quis chutar, e a Alemanha, uma que o goleiro Fofana salvou. E na Bacia das Almas, um David, de novo ele, fez os gols da vitória alemã, na existência dos alemães, que conseguiram a vitória ali na pressão para não saírem passando uma vergonha contra a Costa do Marfim. Equador 0, Curaçao 0. Um jogo muito ruim, com o Equador gastando 26 chutes, 15 no gol e não marcando. O goleiro Eloy Room, de Curaçao, bateu o recorde de defesas em um jogo com 15 defesas. Equador, que poderia ter saído vencedor contra a Costa do Marfim, onde teve 10 chutes, e agora com 26 também para em Curaçao e no goleiro. Japão 4, Tunísia 0. Com 4 minutos de jogo, a pressão japonesa deu resultado e Kamada fez o primeiro, o gol mais rápido do Japão em Copas. E o jogo seguiu com a pressão, com várias chances do Japão. O jogo ficou mais parado e equilibrado, mas quando acertou uma jogada melhor, o Japão ampliou. A Tunísia, bem frágil, pouco reagiu e a impressão era que o Japão poderia golear e foi o que aconteceu. Os japoneses sempre muito eficientes para chegar perto do gol, com poucos passes já chegava ali próximo da meta e o segundo tempo foi até menos animado. O Japão não fez tanto, enquanto a Tunísia pouco produziu também. No meio do segundo tempo, um belo lançamento e Ito fez o terceiro gol, 3-0 para o Japão, para matar o jogo e depois o quarto. 4 jogos, 20 gols marcados no grupo e 9 desses gols sofridos pela Tunísia. Bizarro. Espanha 4, Arábia Saudita 0. Diferente do primeiro jogo, a Espanha teve profundidade nas jogadas com o Yamal de titular em um lado e Baena do outro, pressão nos sauditas desde o começo e com 10 minutos, Yamal apareceu para completar o cruzamento rasteiro e fazer o primeiro. Aos 20 já veio o segundo no bate-rebate, e 3 minutos depois, o 3-0 com o Oyarzabal de novo. E Cucurella fez o quarto no comecinho do segundo tempo para fechar o placar. O restante do jogo foi bem parado, com destaque para atendimentos por pancadas que tiveram vários. E destaque também para o ótimo inglês do nosso juiz, Rafael Claus. Bélgica 0, Irã 0. Logo no começo do jogo, Lukaku deu uma solada no goleiro e ganhou um amarelo com muita reclamação de pedido de vermelho. Na maior oportunidade do primeiro tempo, o Irã fez uma jogada tal qual Países Baixos contra a Argentina em 2022, cobrando falta rasteira para o jogador no meio da área, mas Taremi estava impedido no lance. O Irã se defendia muito bem, fechando o meio, e a Bélgica tentava pelas pontas ali encontrar jogadas melhores, mas aí não aconteceu muita coisa. No segundo tempo, seguiu parecido, e nas chances belgas o goleiro iraniano ainda fez milagres, foi muito bem o goleiro. A Bélgica teve um expulso, mas o Irã não teve capacidade para virar. Última rodada com total tensão nesse grupo. Uruguai 2, Cabo Verde 2. Pressão total do Uruguai no começo, com Cabo Verde não conseguindo passar do meio de campo. Cabo Verde que começou a ter mais espaço em uma falta de longe, com a barreira abrindo. Eles abriram o placar e fizeram o primeiro gol em Copa do Mundo. No finalzinho do primeiro tempo, Maxi Araújo apareceu na confusão de um bate-rebate na área e fez o gol do empate. Destaque que tinha o jogador do Uruguai alongando um jogador do Cabo Verde e deixando ele para lá para participar da jogada do ataque que resultou no gol. E no minuto final do primeiro tempo, o Canóbio apareceu livre no cabeceio, uma jogada ensaiada e completou para o gol. O segundo tempo parecia sob controle para o Uruguai, mas numa inversão horrível, Cabo Verde aproveitou para empatar. O Muslera ainda saiu todo errado para bloquear o atacante. Muslera, que é o goleiro com mais erros que resultaram em gols em Copas desde 66, que foram 4. No ataque seguinte, quase a virada no chute de longe, e o Uruguai chegou a marcar numa falha do Vozinha, mas foi anulado por impedimento no meio do lance, salvando o Vozinha de uma vergonha absurda. No final de jogo, pressão uruguaia com vários cruzamentos na área. O jogo ficou maluco, os dois times tiveram chances, mas nada de gol, né? Nada de resultado diferente do que o 2-2. E um outro número interessante é que o Uruguai não ganha um jogo de Copa do Mundo sem o Luis Suárez em campo desde 1990, isso é bizarro. Nova Zelândia 1, Egito 3. O jogo começou bem aberto e disputado com chances boas entre os dois times, mas quem saiu na frente foi a Nova Zelândia com um gol de cabeça de Surman aos 14 minutos já,
e os neozelandeses foram para cima e quase fizeram mais até para cima do Egito, que teve depois mais posse, mas não foi muito organizado e não conseguiu criar muito com Salah e o Marmoush ali na frente. Segundo tempo, e a Nova Zelândia quase fez o segundo, obrigando o goleiro egípcio a salvar um cabeceio, e depois de muitos e muitos cruzamentos errados e jogadas bloqueadas, Zico apareceu sozinho para cabecear e empatar o jogo aos 13 minutos. E em uma bela tabela de pé em pé ali, o Egito chegou a bola no Salah, que chutou no canto para virar a partida, um belo gol egípcio nessa jogada coletiva. E já aos 36 minutos, Trezeguet fez o terceiro para carimbar a vitória egípcia e aí tranquilizar os egípcios nessa partida que foi tensa. Argentina 2, Áustria 0. Domínio enorme da Argentina no primeiro tempo, com posse e criação de jogadas. Os hermanos tiveram a primeira chance clara com o Lionel Messi de pênalti, mas ele perdeu uma cobrança horrorosa e depois de uma jogada sensacional do ataque, corta a luz para o Messi chegar chutando e se tornar o maior artilheiro da história das Copas, deixando o Close para trás. Messi que está a 6 jogos seguidos de Copas marcando, junto de Jairzinho e Just Fontaine, os 3 únicos que têm essa façanha. No segundo tempo, a pancadaria foi maior do que o jogo em si, com ambas as equipes não perdendo a viagem nas faltas, e a Áustria apostou nos jogadores altos, tentou marcar o empate a partir dessas bolas aéreas, mas quem fez de novo foi ele, Lionel Messi, jogada de ataque para Julián Álvares, que perdeu de frente para o goleiro, e na sequência a bola chegou no Messi, que chutou, foi bloqueado, pegou a sobra e fez mais um. Só vale gol de Messi para os hermanos dessa Copa. 5 gols da Argentina e 5 gols de Lionel Messi. No final ele ainda tentou um de falta, mas não saiu mais um hat-trick desse extraterrestre do futebol. Messi que quebrou um outro recorde de mais pênaltis perdidos na Copa com 3. E esse é o terceiro pênalti perdido pelo Lionel em Copas contra países cujos nomes são paroxítonas terminadas em ditongo. Islândia 2018, Polônia 2022 e Áustria agora em 2026, como levantado pelo jornalista Matias Pinto. França 3, Iraque 0, o jogo mais longo dessa Copa por causa da paralisação climática, e a França começou o jogo com calma, sem tanta pressa, esperando um espaço maior da defesa iraquiana para atacar, e uma puxada para o meio, Mbappé tratou de começar os trabalhos e marcar o 15º gol dele em Copas, igualando o Ronaldo. Depois de uma bela pausa, por causa do mau tempo, foram precisos 8 minutos e uma falha absurda da defesa iraquiana para o Mbappé marcar mais um. Mbappé que deu um drible desmoralizante no zagueiro, deixou a bola para o Olise, que quase fez um golaço por cobertura. Ia ser uma coisa antológica se saísse esse gol, mas não acontecendo, o Olise errou o chute e o restante do jogo foi protocolar, com a França tirando o pé do acelerador, vitória tranquila e classificação garantida para Le Bleu. Noruega 3, Senegal 2. Jogo equilibrado com a Noruega um pouquinho melhor no finalzinho do primeiro tempo, um bom ataque norueguês e Pedersen chutou com uma pequena falha do goleiro Mendy para abrir os trabalhos. Se essa é a Copa dos Artilheiros, ele não está perdendo tempo. Haaland esperou 3 minutos do segundo tempo para marcar mais um gol na Copa e Senegal deu todo espaço para o contragolpe mortal norueguês acontecer. Senegal que parecia perdido, mas na vontade, em uma jogada quase perdida, insistiu e uma bela triangulação diminuiu e voltou a sonhar com um empate, pelo menos com o Ismaïla Sarr, que foi o autor dos 2 gols senegaleses, né? Mas o sonho acabou rápido porque o Haaland apareceu para completar mais um cruzamento e marcar o terceiro, ele que é fatal. E aí, no finalzinho, o Senegal faltou um pouco de capricho nas jogadas, o Ismaïla Sarr fez mais um gol, né? Fez o segundo gol dele na partida, mas não conseguiram aí um empate, né? Tiveram essas últimas esperanças, mas não conseguiram, não deu certo. E a Noruega saiu vencedora, fazendo toda a comemoração ali com a torcida no final do jogo. Jordânia 1, Argélia 2. No jogo da madrugada, boas disputas. A Argélia esteve caçando algumas chances ali no começo do jogo, mas faltou capricho. A Jordânia não conseguiu chegar tanto, mas quando chegou, já arriscava o chute de longe. Aos 36 minutos, um erro da Argélia, a Jordânia ficou com a bola de volta, armou a jogada, o jogador jordaniano até furou o chute, mas a bola ficou para o chute certeiro de Al-Rashdan no canto do goleiro Zidaninho, e a Argélia tinha mais posse, mas faltava capricho para a definição, correu mais do que articulavam as jogadas. No lado jordaniano,
contragolpes rápidos que davam sustos aí nos adversários, e a Argélia voltou tentando pressionar mais, com perigo, criando chutes de longe, tentando de todas as maneiras, mas faltava criatividade e efetividade para acontecer. A Jordânia conseguia chegar mais aí nos contra-ataques e na pressão de bola, na saída de bola, mas depois de muito martelar, Ben Douali subiu mais para cabecear o cruzamento, empatar enfim para a Argélia, e aos 36 minutos mais uma bola parada e gol argelino para a virada com Amine Gouiri, e aí a vitória argelina no sufoco, que dá um respiro aí para a Argélia sonhar com um pouco mais nessa Copa do Mundo. Portugal 5, Uzbequistão 0. Depois do primeiro jogo, muitas críticas a Portugal e a Cristiano Ronaldo pela imprensa portuguesa, e até ir à praia virou polêmica sobre os jogadores portugueses. O Cristiano tratou de, com 6 minutos de jogo, aparecer bem na área para completar e marcar o dele na Copa dos Protagonistas. Estava faltando o Cristiano Ronaldo fazer um golzinho, e o Ronaldo, que é o primeiro jogador a marcar em 6 Copas. Uma falta perigosa ali para Portugal na beira da área, Cristiano Ronaldo preparado, mas Nuno Mendes cobrou no canto do goleiro e fez o segundo. E aí aos 28 minutos o Uzbequistão arrumou um chutaço, de longe fez um golaço, mas teve uma falta no lance anterior ali ao gol e o gol foi anulado. 10 minutos depois, contragolpe mortal de Portugal e Cristiano Ronaldo recebeu para chutar rasteiro e no canto e ampliar 3-0 Portugal. No segundo tempo, falta ensaiada e Cristiano Ronaldo saiu dividindo com o goleiro, mas o gol acabou não saindo, e no lance seguinte, Bruno Fernandes cobrou escanteio ali rasteiro, a bola desviou em todo mundo, uma confusão ali, e entrou no gol, foi gol de Portugal 4-0, e ainda teve tempo para Rafael Leão marcar o quinto e fechar em 5-1-0 para Portugal. Inglaterra 0, Gana 0, um jogo em que Gana conseguiu se fechar muito bem sob o comando do nosso professor Carlos Queiroz. Faltava criatividade para os ingleses também para conseguir furar a defesa ganense. No segundo tempo, os ingleses conseguiram chegar um pouco mais, mas na hora do perigo o goleiro salvou Gana e os atacantes também não tiveram a pontaria suficiente. Gana que teve alguns contra-ataques, mas faltou um pouco de capricho na definição dos lances, um grupo que segue embolado aí com esses resultados dessa segunda rodada. Panamá 0, Croácia 1. Se muita gente imaginava que a Croácia iria dominar o jogo, foi o Panamá que esteve chegando mais, esteve criando mais oportunidades e tendo mais posse na partida no começo de jogo. A melhor chance foi num cabeceio que Livakovic fez uma defesaça e a bola ainda bateu na trave, apesar de o lance ter sido anulado pela bola ter saído antes ali no cruzamento que originou esse cabeceio. Vários cruzamentos e jogadas para meias, mas muitos erros na hora de definição. Nos acréscimos do primeiro tempo, a Croácia teve uma boa chance e um chute de longe. Uma bela jogada da Croácia também pela lateral no começo do segundo tempo, e o cruzamento passou pelo goleiro para o Budimir marcar e não perdoar 1-0 para a Croácia. Não muito depois, contra-ataque mortal da Croácia e um gol perdido de cara para o goleiro, e os croatas passaram a controlar mais o jogo e ter mais posse de bola, e quando o Panamá tentou, Livakovic fez milagres para salvar a pele croata. Panamá que nunca venceu uma seleção europeia na história. Colômbia 1, República Democrática do Congo 0. Domínio total da Colômbia com pelo menos 3 chances perigosas e um gol anulado em 10 minutos de jogo. E se o James Rodrigues não joga pelos clubes, na seleção ele se transforma e vira um maestro do time. O ritmo baixou no primeiro tempo, mas o domínio seguiu colombiano. No segundo tempo, a lógica não mudou e a Colômbia perdeu grande chance com Luiz Dias e na sequência com John Arias. O Congo fechava muito bem a área e os colombianos tinham dificuldade para avançar e ameaçar o gol adversário. Depois de muito tentar, aos 30 minutos, a Colômbia chegou ao gol com o Munhoz em uma jogada sofrida que a bola sobrou para ele marcar. Luiz Dias teve 2 gols anulados depois por impedimento. Nos acréscimos, o Congo chegou e o goleiro salvou a Colômbia, que sai vitoriosa e classificada no grupo. E nessa segunda rodada nós já temos alguns classificados e alguns eliminados também. Classificados temos o México, os Estados Unidos, a Alemanha, a Argentina, a França, a Noruega e a Colômbia. E eliminados temos Haiti, a Turquia, a Tunísia, Senegal e o Iraque. Então, queria pedir para você se inscrever no canal,
para ajudar a gente aqui a crescer cada vez mais e mais, você também curtir o vídeo e compartilhar aí com mais pessoas para que o vídeo chegue para mais e mais pessoas, para a gente crescer cada vez mais e mais. Beleza, pessoal? Então, voltamos depois da próxima rodada aí, dessa rodada final da fase de grupos. Então, não perca, continue acompanhando aqui o canal que temos ainda muita coisa sobre Copa do Mundo, beleza? Valeu, um forte abraço!